Gênesis, capítulo 12. Tenho meditado com os irmãos durante esse ano sobre encontros tremendos de Deus conosco no Antigo Testamento. Encontros tremendos por causa de quem é aquele que vem até nós, se revela e também faz promessas, faz exigências, disciplina, castiga, corrige e abençoa. Encontros tremendos exatamente por causa do conteúdo da revelação que ele nos traz. E Gênesis capítulo 12 é um deles. Ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vamos orar. Deus, que a tua palavra fale ao nosso entendimento, ao nosso coração, é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus nessa manhã. Amém, Senhor Deus. Os capítulos 12 a 20 do livro de Gênesis introduzem definitivamente para nós o tema da promessa dentro da aliança que Deus já esboçou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele disse que haveria inimizade entre o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, e a descendência da serpente, aqueles que seguem Satanás e os seus desígnios. Se nós fôssemos resumir Gênesis, nós poderíamos dividir o livro em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, que trata dos princípios, a criação, a queda, o espalhamento do pecado pela sociedade humana, depois o castigo no dilúvio e novamente a aliança de Deus com os homens através de Noé, a Torre de Babel, a confusão das nações e por fim então, capítulo 12 até o final, os patriarcas, Abrão, Isaque, Jacó e José. Esse é um resumo básico do livro de Gênesis. O capítulo 12 abre a segunda grande seção do livro e introduz para nós a história de Abraão. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto em que Deus vem até Abraão e o chama para pertencer a ele e para andar nos seus caminhos. Abraão começa uma grande caminhada que nós vamos chamar de a caminhada da fé. Hebreus capítulo 11, que é o grande capítulo da fé, diz que Abraão creu em Deus, e porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo repete essa mesma frase em Gálatas, depois ele repete a mesma frase em Romanos, capítulo 4, e essa ação de Abraão crer em Deus, o que vai acontecer ali no capítulo 15, quando Deus vai fazer com ele a aliança, é a base de toda a doutrina da justificação pela fé, o perdão dos nossos pecados com base na promessa de Deus, com base no sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Deus chama Abraão, promete abençoá-lo e exige dele que ele seja também uma bênção na vida das pessoas. Eu gostaria de fazer algumas breves observações devocionais sobre o que acontece aqui. Primeiro, do verso 1 e também no verso 4, preste atenção no chamado que Deus faz a Abraão. Observe que a iniciativa é Deus que vem até Abraão, é Deus que procura Abraão e é Deus quem o chama para lhe fazer promessas. Uma coisa que aprendemos cedo na nossa vida cristã é que todos os grandes atos de Deus na nossa vida sempre são iniciativas dele e a nossa única resposta é crer e seguir ao seu mandamento. Observe que o chamado que Deus faz para com Abraão é para que ele desfaça vínculos aonde ele está morando. Ele deve sair da sua terra, abandonar o seu país, ele deve sair da sua parentela, sair do meio da sua família, ele deve sair da casa do seu pai,
ele deve desfazer vínculos com as coisas que vão ficar para trás e seguir com base numa promessa que Deus lhe faz. Observe que o chamado é para que ele confie na promessa de Deus, no chamado e na promessa de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Deus não disse sai daí e vai para Canaã. Deus simplesmente disse saia e me siga. Siga pelo caminho que eu vou te conduzir, a terra que eu vou te dar, e promete que vai dar uma terra, eu ainda vou te mostrar qual é. Deus chama, observe a idade do homem que Deus está chamando. Deus não está chamando um jovenzinho cheio de sonhos, ideias e aventuras na cabeça. Ele está chamando já um homem maduro, um homem de 75 anos de idade. Hebreus 11 vai dizer que Abrão, crendo contra a esperança, confiou na palavra de Deus. Deus lhe promete bênçãos, diz que vai mostrar que bênçãos são essas, e Abraão crê, ouve e obedece. Segundo lugar, preste atenção nas promessas que Deus faz a Abrão no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 7. Deus promete fazer de Abrão uma grande nação. Tanto é que quando Deus fizer a aliança com ele, no capítulo 15, Deus vai mudar o seu nome de Abrão, pai de nações, para Abraão, pai de numerosas nações. Deus vai fazer dele uma grande nação. Deus diz que vai abençoá-lo e engrandecê-lo. Não é a força do braço de Abrão, não é a capacidade criativa de Abraão, mas é a bênção de Deus que vai lhe fazer ser conhecido e ter nome. Deus promete mais, Deus promete abençoar quem abençoar Abraão ou Abrão, e Deus promete amaldiçoar quem amaldiçoar Abrão. Toda a vida de Abrão é relacionada com a promessa e com a bênção de Deus. Tudo de bom que vai acontecer na vida de Abrão tem a ver com a promessa e com a bênção de Deus. Qualquer coisa que de ruim vier a acontecer a Abraão ou Abrão, quem vai defender é Deus com base na sua promessa e no seu chamado. Deus lhe promete dar a terra de Canaã por possessão, e é Josué quem vai conduzir Israel a entrar nessa terra e a possuir essa terra. Terceiro, preste atenção na obediência de Abrão no versículo 4 até o versículo 9. O texto diz que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E o texto diz, ou o texto não diz, que Abraão contestou, reclamou, perguntou. O texto simplesmente diz o seguinte: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. É interessante você comparar o chamado e a resposta de Abrão com o chamado e a resposta de Moisés, com o chamado e a resposta de Gideão, com o chamado e a resposta, por exemplo, de Jeremias. Moisés, ele apresenta 3 desculpas para Deus para que ele não seja o libertador de Israel do Egito. E para cada uma das desculpas de Moisés, Deus lhe dá uma resposta e diz basicamente o seguinte: eu estarei com você. Quando Deus vai conversar com Gideão, Gideão consegue arrumar ainda mais desculpas do que Moisés. Ele arruma 5. Dentre elas, de que ele é pobre, de que a família dele é insignificante, de que o país está passando por um momento de opressão, que tudo é caro e tudo é roubado deles, até parece o Brasil. E Deus diz: já que eu sou com você, você derrotará os midianitas como se fossem apenas um homem. Quando Deus vai chamar Jeremias, Jeremias é mais modesto, talvez porque não tivesse ainda muita experiência, mas ele diz: eu não passo de uma criança. Eu não sei me comportar, eu não sei me conduzir, eu não sei o que e como falar as coisas. E Deus disse: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. O que você falar vai acontecer. O que você disser vai ser como uma pedra sobre a qual quem cair vai se espatifar, vai se espedaçar todo. Então, eu estarei com você. É interessante que quando Deus chama Abraão, Abraão não reclama da idade, Abraão não reclama do tempo, Abraão não reclama da saudade, Abraão simplesmente parte. E a Bíblia diz que ele parte como lhe ordenara o Senhor.
Observe que o chamado que Deus faz para Abraão não é um pedido, não é uma recomendação, não é um convite. O texto diz que Abraão partiu porque o Senhor ordenara. Ele parte em obediência ao chamado de Abraão. Nesse sentido, Abraão, ele é um modelo muito importante para nós, porque ele, mesmo sendo quem é, tendo a idade que tem, ele não questiona Deus. E é interessante que na vida toda de Abraão, embora ele tenha momentos de deslizes e de fraqueza na sua fé, a desobediência e o retrucar, o murmurar, o reclamar, quando Deus lhe manda fazer alguma coisa, não aparece nos seus lábios, não aparece no texto bíblico qualquer questão a respeito disso. É interessante que quando Abraão vai, ele não deixa nada para trás, ele leva a família, ele leva a família dele particularmente, ele leva seu sobrinho consigo, mas ele vai em obediência ao chamado de Deus. Ele atravessa toda a terra de Canaã, de norte a sul, e ali, quando ele chega na parte sul da terra de Canaã, ele edifica um altar e ele adora a Deus. Ele anda por toda aquela terra. Ele esteve em Siquém, um lugar que nas Escrituras sempre será um local de tomada de decisões importantes, e ali parece que era o coração daquela terra. Em Siquém, por exemplo, está entre os montes Ebal e Gerizim, que em Deuteronômio 11, e 29 e 30 será um lugar onde será proferida bênção e maldição sobre Israel. Bênção para quem obedecer, maldição para quem desobedecer. A última exortação de Josué, lá em Josué 24, foi feita em Siquém, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A ruptura do reino de Salomão com o seu filho Roboão aconteceu em Siquém. Siquém é uma terra, um local nas Escrituras onde muitas coisas importantes acontecem. É em Betel, próximo a Siquém, onde Jacó verá aquela escada de anjos subindo e descendo. E será ali na terra de Siquém, onde Jesus vai ter aquela conversa importante com a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. É um local de tomada de decisões, é um local onde Abraão começa edificando altares para adorar ao Senhor. Ele arma a sua tenda e ele obedece a Deus. Compare, então, Abraão com outros personagens que nós já mencionamos aqui. Mencionei Moisés, mencionei Gideão, mencionei Jeremias e esqueci de mencionar Jonas. Jonas, de todos aqueles que Deus chama nas Escrituras, parece que é o pior. Porque quando Deus chama Jonas, vai para Nínive, a Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para ir exatamente para o extremo oposto da onde Deus queria que ele fosse. E Deus teve que mandar um peixe lá buscá-lo e vomitá-lo nas praias em direção a Nínive para poder obedecer a Deus. O que interessa a gente observar essas pessoas que se encontram com Deus no Antigo Testamento é que no final nenhuma delas, por mais que resista, consegue vencer a Deus. Deus as vence, Deus as convence e Deus as envia e elas cumprem o seu papel. Abraão, diferentemente de todos os outros que também cumpriram a vontade de Deus, ele não questionou, ele não reclamou, ele não murmurou. O texto diz que simplesmente ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Agora, em quarto lugar, preste atenção qual é a única exigência que Deus faz para Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou te dar uma terra, sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar, seja você mesmo uma bênção para aqueles com quem você se encontrar. Deus quer que Abraão seja uma bênção para o mundo, não somente para algumas poucas pessoas. Deus quer usá-lo grandemente. E se hoje nós estamos aqui de manhã adorando o nome de Deus, foi porque lá atrás Deus chamou Abraão, ele obedeceu e nós nos tornamos seus filhos na fé. Ele é o primeiro daqueles que creem em Deus e que são justificados exatamente porque obedeceu. Lendo esse texto, 4 aplicações rápidas. Primeira,
Se Deus chamou, vai. É assim que nós entendemos a resposta de Abraão. Segundo, se Deus vai te abençoar, aceite, receba. Receber as bênçãos de Deus é alegria para a nossa alma, refrigério para o nosso coração. Terceiro, Abraão consagrou tudo o que ele tinha a Deus. E todos os lugares aonde ele chegou, a Bíblia diz que ele edificou um altar para adorar ao Senhor. A pergunta é, se Deus nos tem abençoado, o que é que nós temos edificado para Deus a fim de demonstrarmos a nossa gratidão? Qual tem sido a minha parte? O que eu tenho feito em resposta a Deus para que o nome de Deus seja colocado aonde eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quarto e último lugar, a Bíblia diz que Abraão foi uma bênção. Se Abraão foi uma bênção porque creu em Deus, e se nós cremos em Deus, então seja uma bênção você também. Para o irmão, para a irmã que está ao seu lado, para a igreja, para as pessoas do seu convívio, para essa cidade, para esse país, para este mundo. Deus nos chamou para ser bênção, não para ser maldição. Deus nos chamou para trazer o melhor, não para trazer o pior. Quando eu fiz esse sermão há um tempo atrás, eu escrevi um texto e coloquei no final que eu gostaria de ler para os irmãos. Ah, filho de Abrão, inicie aqui a sua caminhada, não deixe nada para trás. A bênção está no fim do caminho, no fim de tudo, não aqui. A bênção seguirá e alcançará quem te seguir, não quem ficar. Faça do lugar de chegada o seu lugar de adoração, a casa de Deus. E levante um altar para adorar o Senhor. Vamos, faça o seu caminho. O Senhor te abençoará e te encontrará lá. Sê tu uma bênção. Vamos orar. Deus amado, Deus bondoso, levanta as tuas mãos sobre nós para nos abençoar. Para que a bênção do Senhor assista na nossa casa e na nossa família. Levanta as tuas mãos para abençoar as coisas que temos feito, para que elas sejam dedicadas a Ti. E as coisas que temos feito que não Te agradam, que elas sejam abandonadas, deixadas para trás. Ó Deus, nós queremos responder sim ao Teu chamado. Nós já fizemos isso. Agora dá-nos a segurança de caminhar pela fé e a obediência que trará todos os seus frutos conforme a Tua promessa. Abençoa essa igreja, porque ela confia em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé para receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão reconciliadora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre